Olá, amigos de Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. E dando continuidade à leitura do livro do Richard Simonetti, A Bênção da Gratidão, hoje faremos a leitura do capítulo 14, Mais por Menos. As religiões em geral condenam o aborto induzido, por considerá-lo altamente comprometedor. É situado como crime de lesa natureza, um assassinato intrauterino, passível de impor sofrimentos purgatoriais à gestante que a ele se submete. O Espiritismo avança nesses esclarecimentos, explicando que mulheres que reduzem a concepção a uma situação descartável habilitam-se a sérios problemas, a partir de lesões em seus centros genésicos. Esterilidade, frigidez sexual, fibromas, câncer uterino, depressão, obsessão, são alguns deles, a se manifestarem na vida atual ou em existência futura. Vou fazer uma pausa, que nesse capítulo ele está falando sobre o aborto que é provocado, o aborto que pela legislação no Brasil é considerado crime. E em 2018, tivemos aqui no Brasil uma audiência pública em que vários representantes de diversos segmentos, seja de ciências, médicas, psicológicas e inclusive representantes religiosos, eles foram ouvidos, como o Luciano Cunha, da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas de Minas Gerais. Ele teve nessa audiência, existe um vídeo dessa audiência, foi uma explanação muito boa, na época eu assisti, gostei bastante, vale a pena ouvir quem tiver interesse, pela defesa da vida, porque a ciência já entende que no momento da concepção já há vida. E o Espiritismo esclarece que ali já tem a ligação com o espírito reencarnante. Então, quando há o aborto natural, espontâneo, isso pode gerar na mulher que está querendo aquele bebê, assim, uma tristeza, uma depressão, mas não há um comprometimento espiritual. Nós estamos falando, no caso ele vai falar de sofrimentos purgatoriais à gestante. São sofrimentos em que essa mulher que retirou o bebê, né, como descarte que ele fala, né, numa situação descartável, ela quer se livrar daquela gravidez que é indesejável, ela se põe em risco, tanto que esse aborto ele é chamado, tem um termo específico, que agora me fugiu a memória, mas tem aqui. São entre 2010 e 2014, foram 55 milhões de abortos no mundo, que chamam inseguros, abortos inseguros. Esse termo ele é usado pela Organização Mundial de Saúde, que é um procedimento em que a mulher não tenha qualquer assistência especializada ou médica para fazer o aborto. Ela se põe em risco, ela toma uma medicação, ela vai nessas clínicas de aborto que são ilegais, e dali elas podem, inclusive, sofrerem danos no seu útero e virem a morrer, inclusive. Então, esses casos, no Brasil, eles são considerados ilegais, mas existem lugares no mundo em que o aborto é permitido. Basta a mulher querer e ela vai procurar uma clínica e fazer o aborto de uma forma segura, no sentido de que é segura para a vida dela, em que ela não vai se submeter aí a um risco de ficar com uma infecção ou de ter o útero perfurado, enfim, de ir a óbito por conta desse procedimento.
mas essa lei humana não reflete a lei divina. A lei divina considera um crime retirar a vida de qualquer ser, né? E a gente tem que pensar que aquele ser que está se formando é um ser indefeso. Ele não tem como reagir, ele não tem como apelar para que ele possa viver, a não ser que a gente conhece os casos pelo Espiritismo de em desdobramento, buscar tocar, sensibilizar, esclarecer aquela mulher enquanto espírito em desdobramento, né? Então no sonho, alguma coisa assim, para que ela não cometa. E ela recebe amparo também da espiritualidade que quer promover a encarnação daquele espírito, toda a equipe envolvida para poder vir alguma ajuda, vir uma pessoa, e tirar a mulher daquela situação. Eu já conheço vários casos de mulheres que pensaram em abortar, mas que diante de determinadas pessoas, colocações, acolhimento, elas se sentiram protegidas, amparadas e tiveram, né, fizeram essa mudança na decisão anterior de abortar e tiveram seus filhos e não se arrependeram de estarem com eles aí. Mas muitas mulheres cometem, né, o crime do aborto por se sentirem extremamente desamparadas. Então a gente pode pensar em classes mais desfavorecidas por conta de pobreza, mas também nas classes altas a gente vê isso ocorrendo, só que de forma mais camuflada, não é divulgado. E tem um caso belíssimo de uma pessoa que engravidou, né, uma mulher engravidou, e ela pensou em cometer o aborto e foi pedir ajuda para uma pessoa, e essa pessoa, ela disse que ela faria de tudo ao alcance dela para ajudar aquela mulher grávida, mas para que ela mantivesse a gravidez, que ela não apoiaria o aborto. E assim foi feito. Então ela acolheu aquela mulher, cuidou, e aquela criança nasceu e virou um rapaz jovem, saudável. E quando já adolescente, aquela senhora que ajudou a gestante a ter aquele filho, ela teve um problema renal e ela precisava de um transplante o mais rapidamente possível. E todas as pessoas da família fizeram testes, ninguém era compatível. Aquele jovem, que já era um adolescente, foi a única pessoa que tinha um rim compatível. E ele fez questão de doar para ela aquele rim. Então isso mostra que existe, o tempo ele não existe, né? Que são 15 anos, né? Você salvar a vida, deixar que aquela vida venha, né, encarne, e aquilo vai se reverter. Naquele momento que você precisa, voltou para ela, se reverteu toda a ação que ela fez para preservar aquela vida, a vida dela foi preservada e ela ainda viveu por mais de 10 anos com aquele rim transplantado. E muito grata por aquilo tudo, ela aproveitou dignamente a vida dela e hoje se sabe que ela, em espírito, continua amparando a família dela. E assim é. Existem planos muito maiores que a nossa capacidade de imaginar consegue alcançar. A gente não divisa o que a providência divina guarda para nós, reserva de amor para nós. E muitas vezes a gente descarta como se fosse algo que nos iria prejudicar. Tudo concorre para o nosso bem.
Então é muito interessante ver isso. Agora, quando a gente comete esse crime, mata aquele ser que está em formação, nós lesamos o nosso centro de força genésico. Esse centro de força ali envolve o útero, os ovários na mulher, fica prejudicado e nesta ou em outra encarnação pode se refletir em doenças, como ele coloca aqui, esterilidade. Então ela negou a receber um espírito como, filho. Quando ela quiser ter filhos, ela não vai poder ter mais. E câncer, tumores ali naquela região, porque desarmonizou, criou ali naquele ambiente, energeticamente falando, toda uma desarmonia. Então, quando a gente esclarece, aí ele segue o texto. Quando esclarecidas sobre o assunto, com freiras assustadas, indagam o que podem fazer para redimir-se. Então, elas já fizeram o aborto, estão assustadas já com a consciência do que pode acontecer, da responsabilidade delas diante disso e o que elas podem fazer para se redimir. Recordo uma observação feliz de Simão Pedro, grande apóstolo de Jesus, está na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Deus nos oferece 2 moedas para resgate de nossos débitos kármicos. Ele usa essa expressão kármica. O karma, ele não é uma expressão dentro da doutrina espírita. Ele é uma expressão budista ou mesmo hinduísta. Eu peguei aqui o sentido. É lei que afirma a sujeição humana à causalidade moral, de tal forma que toda ação, boa ou má, gera uma reação que retorna com a mesma qualidade e intensidade a quem a realizou. Então, quando a gente fala de karma, a gente está se referindo à lei de causa e efeito. Aquilo que eu fiz retorna, seja bom, seja ruim, mas o karma em si não é uma coisa ruim, não tem essa conotação. Ela tem a analogia com a lei de ação e reação. Então, nós criamos uma dívida, nós fizemos algo que foi matar, isso retorna para nós, assim como o caso que eu contei. Ela preservou a vida daquela criança, daquele bebê, e ela recebeu, por ajuda, mais 10 anos de vida com a doação do rim dele. Então, ali a gente fala pela lei do amor. Mas a gente se ajusta com a lei divina por essas 2 moedas, a dor e o amor. Há quem cometa aborto e depois, através da lei do amor, ela possa adotar crianças, cuidar de crianças, trabalhar com crianças, seja em creches, em escolas, médica. Então, não necessariamente ela tem que passar pela dor, mas ela pode cuidar de outras crianças, por exemplo, cuidar de gestantes e impedir que outras façam aborto. A primeira é agente da justiça divina, disposta a cobrar até o último centavo de nossos débitos. A dor, ela vem cobrar esse acerto. Melhor usar a moeda do amor, vinculada à divina misericórdia, que se exprime nas virtudes evangélicas. A regra é simples: quanto mais amor, menos dor. Quanto mais, menos. Então, quanto mais amor, menos a gente precisa passar por tormentos, por aflições, porque o que nós temos que fazer, o nosso progresso moral, é vivenciar a lei do amor. É isso que Deus quer, que nós passemos a amar uns aos outros. Por isso que Jesus falou que ali está todas as leis. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Se eu pratico a lei do amor, eu não preciso, eu já atingi a compreensão do que eu tenho que fazer. Então, eu não preciso passar
pelo cadinho da dor, que é para nos despertar do caminho equivocado que nós tomamos. Se estamos amando, nós já estamos no caminho certo. A dor sempre virá intensa se não usarmos a primeira opção. Assim, a mulher que se comprometeu no aborto pode perfeitamente amenizar seus débitos, adotando uma criança, trabalhando numa creche, foi o que eu falei, num hospital infantil, atendendo crianças pobres. Ela pode dar amor, distribuir amor para inúmeras crianças. Muito se pode fazer pelos carentes de todos os matizes, a fim de não sofrermos as cobranças da dor quando contrariamos as leis divinas. Quando a gente contraria as leis divinas, é o que a gente vai falar de prática do mal. O mal em si não existe. O que existe é a ausência do bem. Então, quando a gente não pratica, né, contraria a lei, a gente está na ausência dessa luz divina, está na ausência do bem. Estaríamos ali praticando o mal e para reparar, para poder restabelecer a ordem de todas as coisas, a ordem da lei, a harmonia das leis divinas, por vezes é preciso a dor ou o amor. A gente pode escolher. Há situações interessantes. Eu contei uma, né? Ele vai contar. Certa feita, entrevistei uma senhora recém-convertida ao espiritismo. Dizia-se angustiada. Ao engravidar do 5º filho, ficara revoltada com a displicência do marido. Exercitando o raciocínio torto dos machistas incorrigíveis, alheios aos cuidados paternais, dizia-lhe que competia a ela cuidar dos filhos. Ele trataria dos negócios. Por isso, sem mesmo consultá-lo, procurou uma clínica clandestina e submeteu-se ao aborto. Agora, convertida ao espiritismo, com a consciência pesada, estava temerosa das consequências, cogitando de como fazer para redimir-se. Perguntei-lhe como fora a sua vida após a 5ª gravidez, aquela que ela abortou. Respondeu que desistira de novos abortos e tivera mais 3 filhos, estando agora com 7. Então, considerando que já foi padre em existência pregressa, conforme ouvi de mentores espirituais, disse-lhe solenemente. Então, ele está dizendo que ele foi padre em uma vida pregressa, que os mentores disseram para ele, e que aí ele reagiu dessa forma. Seus pecados estão perdoados. Fique tranquilo, leitor amigo, cioso da fidelidade aos princípios espíritas. Não pretendo reviver pregressa e tardia vocação sacerdotal. Apenas quis frisar que seu comprometimento com o aborto fora superado pela disposição em receber 3 espíritos no regaço materno. E mais, provavelmente o filho abortado for um deles. Era isso que eu queria comentar. Ela cometeu um aborto quando já estava para ter, né, ele era a 5ª gestação, ele seria o 5º filho. E por conta da atitude do marido, ela ficou revoltada e ele não iria apoiá-la. O que ela fez? Decidiu pelo aborto. Mas dali vieram outras 3 gravidezes em que ela recebeu aqueles espíritos. O espírito que foi abortado, ele pode regressar. Ele pode compreender, ele ser amparado, compreender e de novo toda a espiritualidade congregar ali um auxílio. Ela recebeu orientações no plano espiritual por meio do desdobramento e fazer todo esse trabalho de regressos, nova tentativa e dessa vez bem sucedida. E dali todo o carinho que ela tem por esses 7 filhos, isso sim amenizar e até mesmo dissolver toda a dívida que ela acabou contraindo quando cometeu o aborto. Misericórdia quero e não sacrifício, disse Jesus, lembrando o profeta Oséias. Está em Mateus, capítulo 9, versículo 13. Deus é nosso Pai e, como tal, não nos impôs sofrimentos inevitáveis pelos males praticados, desde que nós compadeçamos dos males alheios, dispostos a atenuá-los.
diante de situações em que nós provocamos algum erro, né, como no caso aqui o aborto, cometemos algum crime, nós podemos resgatar, recuperar ainda nesta vida e ainda com as pessoas que estão no caminho conosco. Lembrando Jesus também, essa outra passagem, em que antes de oferecer, né, de fazer sua oferenda no altar, vá lá, reconcilia-te com aquele que a gente tem alguma dívida. Então, estamos ainda aqui encarnados, vamos dar a chance para esses espíritos virem até nós. Eles podem vir, inclusive, como nossos netos, sobrinhos, mas é importante que a gente possa desenvolver pelo amor a nossa própria remissão aqui. Como ele falou, eu te perdoo dos seus pecados. Ele não tem esse poder, ele fez fazendo uma brincadeira, lembrando que numa vida anterior ele foi padre, porque os padres se utilizam desse recurso dizendo ser representante de Deus na Terra, mas o único representante de Deus na Terra até o momento foi Jesus. E Jesus, ele disse que nós estávamos perdoados pela nossa fé, pela nossa transformação moral, pela capacidade da gente compreender o que nós fizemos e com isso vivermos uma vida totalmente renovada, principalmente pela lei do amor. Então, que hoje nós possamos, a partir desse entendimento, encher a nossa vida de amor e vivê-la plenamente, porque o amor cobre uma multidão de erros que a gente tenha cometido. Muita gratidão por estarmos aqui e até a nossa próxima leitura.